Muito boa noite a todos. É com muita alegria que a gente começa, mais um estudo na nossa noite, elevando o nosso pensamento a Deus, aos bons espíritos, aos anjos da guarda, aos mentores espirituais, a todos aqueles que podem nos auxiliar, principalmente quando fazemos as ligações mentais. Quando conseguimos elevar o nosso pensamento acima das dificuldades, acima das limitações, acima de tudo aquilo que é do costume diário, aspirando à vida espiritual, recolhendo também da espiritualidade um incentivo novo para que consigamos vencer as maiores dificuldades que existem dentro de nós mesmos. Permita, Senhor Jesus, que nesse instante, que nesta reflexão desta noite, possamos fortalecer o nosso pensamento, a nossa convicção para o trabalho no bem, para o entendimento do processo mediúnico. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos oriente hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, nós começamos na semana passada o estudo sobre o capítulo 13, intitulado Reflexo Condicionado. E vimos que o reflexo condicionado nada mais é que aquilo que se apresenta com naturalidade através de nós. Nós temos reflexos condicionados, que são vertentes ao nosso próprio organismo, como a respiração, como o batimento cardíaco, como os movimentos do aparelho digestivo. E temos reflexos emocionais que também são automáticos, espontâneos, daqueles que a gente nem pensa para reagir. Por exemplo, quando alguém te ofende e você responde, é uma reação automática. Naquele momento, às vezes, você não para e pensa, poxa, essa pessoa que está me ofendendo é uma pessoa doente, eu teria que argumentar algo com ela para que ela pudesse vislumbrar algo novo. No entanto, na maioria das vezes, a gente reage como um animal acuado, que tem uma limitação no seu entendimento. O animal, por não raciocinar e por agir por instintos, ele tem uma série de reflexos naturais do seu comportamento. Então, toda vez que ele se sente ameaçado, ou que de alguma forma ele está sem outros recursos, ele agride para conseguir um espaço melhor para correr, para alimentar ou para se defender. E o ser humano não é muito diferente. Algumas pessoas, para alcançar os seus objetivos, elas também agem com agressividade, com impetuosidade, tentando esmagar com orgulho, com a vaidade, com a intransigência, porque são reflexos naturais do comportamento dessas pessoas. A partir do momento que elas passam a refletir, que elas passam, por exemplo, a se condicionar um comportamento novo, principalmente adquirido através de uma educação religiosa, ela cria um reflexo condicionado. Então, ela vai ter o incentivo, ela vai ter, de certa forma, a instigação, mas ela vai ter uma postura diferente, porque ela criou um outro reflexo diante daquela ameaça ou daquele tipo de agressão. Isso é fácil fazer? Claro que não. Porque nós estamos substituindo respostas que, na maioria das vezes, são imediatistas. Na maioria das vezes, ela é o reflexo daquilo que nós temos de pior. Porque quando estamos sob ameaça, nós colocamos para fora aquilo que há de mais agressivo, de mais baixo, que responde à mesma altura de uma agressividade. Ao passo que devíamos agir de forma diferente, principalmente porque tivemos o exemplo de nosso Senhor, que em momento nenhum retribuiu o mal com o mal. O reflexo condicionado dele era o bem supremo. Então, por mais que ele fosse agredido, e quanto mais ele fosse agredido, a bondade era refletida daquela alma nobre. E aí a gente começa a ver
a necessidade de começarmos a alterar os nossos reflexos, para que possa transcender de nossa alma a compreensão, para que possa refletir em nós o entendimento, a fé que professamos, porque as pessoas que conhecem, né, fulano ou ciclano ligado a determinada religião, enxergam a religião pelo reflexo do comportamento dessas pessoas na sociedade. Já não nos cabe um comportamento comum, já não nos cabe um comportamento humanamente, socialmente, né, limitado. É necessário que a gente comece a agir com uma postura diferenciada. E para isso eu preciso ir educando as minhas reações, alterando os valores que eu tenho, paradigmas, pontos de vistas, tudo aquilo que para mim é natural, as minhas reações, as minhas atitudes, para que eu possa expressar com naturalidade algo melhor. Nós paramos na semana passada, depois da experiência de Pavlov, quando ele separou um cachorro, um filhote, da ninhada, da sua mãe, e ele fez uma alimentação artificial, também com leite, mas não deixou, perdão, não deixou que ele tivesse contato, nem com a cadela e nem com os outros filhotes, para que ele pudesse desenvolver novos reflexos. E ali ele foi sendo criado apenas com aleitamento artificial. Quando ele apresenta para aquele animal a carne, apesar dela ser um alimento tradicional daquela raça, daquele animal, ele não tem reação de salivar, de desejar se alimentar com a carne. Enquanto os outros, que foram criados dentro do instinto natural, sem nenhum tipo de educação sobreposta, que pudesse, de alguma forma, alterar o reflexo, eles tinham, né, aquele apetite para a carne. E por mais que ele mostrasse aos olhos e ao olfato, o animal não reagia. Quando ele introduziu a carne na boca do animal e ele sentiu o prazer daquela alimentação, ele então passou a ter um novo reflexo. Foi preciso uma atitude invasiva para que ele criasse o reflexo agora de se alimentar com a carne. Então, o que ele tira disso daí? O fator educação é um gerador de reflexos condicionados. Quando nós trazemos um espírito para a nossa família, para fazer parte de uma sociedade, ele traz consigo um momento chamado infância, aonde os reflexos condicionados do espírito ficam adormecidos e a gente tem condições de implantar novos reflexos de acordo com a fé que professamos, com valores cristãos, com valores morais, para que quando eclodir aqueles reflexos mais internos, mais íntimos e talvez mais baixos que ele venha a ter, ele possa contrabalançar com os reflexos condicionados que foram colocados no processo da educação. Paramos na semana passada no subtítulo Reflexos Psíquicos. Os princípios de reflexão podem ser aplicados aos reflexos psíquicos ou reflexos mentais. Compreenderemos desse modo que o ato de alimentar-se é um hábito estratificado na personalidade do cão, em processo evolucionista, por meio de reencarnações múltiplas, e que o ato de preferir carne, mesmo se tratando de um alimento ancestral da espécie a que se entrosa, é um hábito que ele adquire, formando impressões novas sobre um campo de sensações já consolidadas. Então, na mesma forma que o animal teve essa condição de desenvolver um novo hábito, de implantar um novo hábito sobre hábitos existentes, nós também temos, com o fator da inteligência para selecionar
aqueles hábitos que melhor possam nos edificar. Recorremos à imagem simplesmente para salientar que os nossos reflexos psíquicos condicionados se revestem de suma importância para as nossas ligações mentais diversas. E aí a gente vê como que isso é importante, como que isso é sério, né? A gente, por exemplo, tem consigo uma série de condicionamentos mentais naturais. Mas esses condicionamentos, que talvez a gente não se preocupe, é uma coisa íntima, eu sou assim mesmo. Quem quiser vai ter que gostar de mim do jeito que eu sou, eu não me preocupo em mudar para agradar ninguém. Realmente, eu não tenho que agradar ninguém, eu tenho que me agradar. Mas eu tenho que ter a ciência que este estado de espírito projeta vibrações eletromagnéticas que fazem conexões. E a gente, estudando aí sobre a vocação, chega a uma conclusão onde ela é tão comum, ela é tão espontânea, que nós devemos preocupar um pouco mais com os nossos pensamentos. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam a partir dos nossos pensamentos. E a resposta é muito mais que se imaginais, a tal ponto que eles vos dirigem. Mas de que forma eles se alocam? De que forma que está do meu lado um espírito vulgar ou está do meu lado um espírito elevado? À medida que a sintonia, que a vibração do pensamento se faça. A partir do momento que a gente pense de forma positiva, sempre teremos ao nosso lado espíritos bons. A partir do momento que eu penso de forma materialista, sempre teremos espíritos da mesma qualidade. É um processo natural, de uma lei natural de sintonia. Mas aí ele fala conosco o quê? Em suma importância, nossas ligações mentais diversas. E aí nos faz lembrar uma passagem que está lá no livro Missionários da Luz, de um frequentador da casa espírita chamado Oliveira, e ele fazia parte de uma série de trabalhadores encarnados que, durante o sono, se desdobravam do corpo físico para acompanhar um curso na espiritualidade de estudos da mediunidade. Então, o instrutor Alexandre, que acompanha o livro, tinha consigo 350 almas que se candidataram a participar desse curso que era feito na Terra, em uma casa espírita, aonde as pessoas desdobravam através do sono do corpo e participavam das atualizações dos estudos, do conhecimento profundo da parte mediúnica. Porém, desses 350 inscritos, apenas 32, 33 eram mais frequentes. E naquela noite específica, onde eles estavam, organizando um trabalho, que geralmente se fazia entre 2 e 4 da madrugada, onde o sono está mais profundo, onde se tem um pouco mais de paz das vibrações mentais, deram falta de 2 frequentadores mais assíduos, que, vez por outra, estavam presentes. Ele, então, o instrutor, chama um de seus colaboradores e pede a ele que vá ao encontro desses trabalhadores encarnados. Quem sabe eles não se distraíram, não foram, caíram em alguma armadilha que os espíritos fazem. E André Luiz, salpicado de curiosidade para tentar entender o que poderia ter acontecido, pede para acompanhar Sertório nessa pequena viagem. Então, eles vão primeiro à casa de Oliveira, esse trabalhador da seara espírita. E quando chegam à casa desse nosso companheiro, observaram que Oliveira estava preso ao corpo físico. O corpo dormia, mas ele não se libertava. Oliveira estava tendo um pesadelo. Sentado aos pés da cama havia um espírito vestido com roupas escuras.
E toda vez que ele tentava desdobrar do corpo físico, ele observava aquela figura sentada na cama e voltava. E as suas impressões geravam uma série de cenas que ele mesmo viria classificar como um pesadelo. Ao chegar naquele recinto e observar o quadro, Sertório questionou o espírito: Meu irmão, que fazes aqui? Porventura é algum inimigo do nosso companheiro Oliveira? E ele disse: Não, nós somos até conhecidos nesta vida. E aí ele pergunta: Então por quê? Né, você está sentado, impedindo uma liberdade espiritual, uma expansão maior, para que ele possa participar das atividades que foram programadas para a noite de hoje. E o Espírito disse: Olha, veja bem, Oliveira é um velho conhecido, mas esta noite, quando ele jantava com a família, ele lembrou de alguns casos que me incluía nos casos e denegriu-me moralmente perante as pessoas. Fatos esses que não coincidem com a verdade. E eu vim aqui para lhe reprovar a atitude, para que ele se explique comigo. Já não basta o sofrimento que tive no mundo espiritual ao chegar em situação complicada, ainda tenho que ser difamado por aqueles que me conheciam. Quer dizer, Oliveira lá no jantar, na casa dele, né, despreocupado com a sintonia mental, começou a lembrar daquele amigo. Ele fazia isso, né? Era uma pessoa que aproveitava demais a vida, que levou vantagem nisso ou naquilo, e elencou uma série de situações que perturbou aquele espírito a tal ponto dele se deslocar, ir na casa dele, evocado pelas lembranças de Oliveira, e aguardar ele sair do corpo para que pudesse lhe dar explicações. Aí Sertório observa aquele quadro e diz: André Luiz, não podemos fazer nada, porque é uma escolha, a vida é feita de escolhas, e o nosso companheiro fez. Nós vamos auxiliá-lo, despertando-o do corpo físico. E o corpo transpirando entre lençóis, naquela sono agitado, daquele medo, eles então chamaram ele pelo nome de forma veemente, e ele acorda, consegue romper com aquele torpor do sono e fala: Meu Deus, que pesadelo horrível! Mas de onde está vindo esse pesadelo? Das ligações mentais que ele fazia. O outro companheiro, né, que é o companheiro Marcondes, era um quadro muito pior, que quando chegaram então no seu aposento, lembrando que o instrutor Alexandre pediu que visitasse os dois, para quem sabe pudesse ajudá-los de alguma forma a participarem daquela reunião, ele estava com 3 entidades da pior espécie possível. Entidade de uma sensualidade muito grande que o defenderam da ação dos espíritos. E ele envergonhado, né, porque os espíritos estavam ali presentes, ele era conhecido, era um frequentador, mas não tinha uma vigilância do pensamento. E aquelas almas disseram: Nós também estamos aqui para um curso e viemos de muito longe para perder a nossa noite. Questões do pensamento. Pensando, nós fazemos ligações, nós fazemos evocações. E essas evocações e ligações nos prendem a uma realidade de vida mental. Daí a importância de nós condicionarmos reflexos novos, reflexos positivos, reflexos que nos engrandecem, para que os espíritos que venham através da nossa energia mental, da nossa vibração eletromagnética, atraídos por ela, sejam criaturas boas, trabalhadoras, criaturas que possam produzir algo de bom. Lembremos, por exemplo, de Paulo de Tarso, que nos momentos difíceis recebia a visita de Estevão, de Abigail e do próprio Cristo. Tamanho reflexo condicionado que ele colocou sobre a personalidade de Saulo, o perseguidor, aquele que mandava agredir, torturar prisioneiros para que entregasse a localização dos cristãos.
Ele teve que criar um reflexo novo de uma alma em luta. E manteve-se naquele reflexo para que ele se tornasse real. Esses reflexos são, todos eles, presididos e orientados pela indução. O que é essa indução? É algo que nos induz a pensar. Então, eu estou assistindo a televisão e eu vejo lá um quadro, e aquele quadro me induz a ter um tipo de reflexão. Vamos pegar, por exemplo, um filme, né, de muita morte, de perseguição. Eu entro naquela vibração, como se nós estivéssemos, por exemplo, num cinema, né, que a tela é muito grande, o som é muito alto, vibra dentro da gente, a gente entra naquele clima, entra naquela vibração, é um indutor que está colocando a nossa mente dentro da proposta de conteúdo que ele revela. Aí nós vemos, por exemplo, um filme com cenas de violência. Daqui a pouco você está com raiva de alguns personagens, você está tomando atitudes também íntima. Ah, não, eu também faria. E entramos naquela zona de pensamento. E a partir do momento que entramos naquela zona de pensamento, expandimos e refletimos vibrações daquela natureza. Quando eu assisto, por exemplo, um filme com uma proposta mais elevada, ela faz com que às vezes a gente se emocione. Por quê? Porque ela toca na profundidade da alma. E aquilo faz você renovar a vontade de ter também aquele reflexo como um reflexo natural da sua vida. Então, a indução, que é um capítulo que nós vamos ver mais à frente, é sumamente importante na nossa vida. Tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu escuto, tudo aquilo que eu participo. Já pensou quando chega as pessoas? Deixa eu te contar uma novidade, o ouvido até cresce. E a gente entra na sintonia da maledicência. Ou então a pessoa fala assim, você sabe o que aconteceu? Fulano fez isso, isso e isso. E eu tomo raiva daquela pessoa, sem sequer entender o processo ou saber se realmente aquilo é toda a verdade que envolve o fato. Então, muito cuidado com a indução. Quando a gente está com a mente vazia, sem foco, nós estamos como se fôssemos um barco no mar, onde qualquer vento pode empurrar, para o bem, para o mal, para a neutralidade, para a indiferença. Mas quando eu tenho um foco e o vento é contrário, a gente faz o esforço de se manter. A pessoa vem, conta, tá, tudo bem, e corta. E ora em benefício daquele que está sendo caluniado. Daqui a pouco, a sua falta de reação perante aquilo afasta os caluniadores, os maledicentes, e vigia para não ser um também. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu não gosto da maledicência, mas quando estamos em família, abrimos um leque de observações negativas sobre as outras pessoas, como se fôssemos criaturas com o direito de julgar, com a capacidade de falar, esse faz isso, esse faz aquilo, esse é bom, esse não é, esse presta, esse tem jeito, esse não tem. Tomemos cuidado com essas posturas. Nos cães de Pavlov, a que nos reportamos, a faculdade de comer representa uma atitude espontânea, como em todo o reino animal, como aquisição mental automática. Mas o interesse pela carne a que foram habituados define uma atitude excitante, compelindo-lhe a mente a exteriorizar uma onda característica que age como pensamento fragmentário em torno deles, a reagir neles próprios, notadamente, sobre as células gustativas. Então, mesmo no animal que tem um pensamento fragmentado, ele não tem aquele pensamento coerente, correto, contínuo, com princípio, meio e fim, com arquitetura de construção, mas ele tem aquele pensamento fragmentado de expressões. E mesmo num animal, quando ele
adquire esse hábito, esse condicionamento da carne, ele cria uma energia que alimenta as células gustativas, criando um novo hábito, um novo reflexo. Imaginemos o ser humano com um pensamento mais elaborado, capaz de gerar, centenas. Há estudos que dizem que nós temos por dia mais de 90 mil pensamentos. Eu não sei nem como conseguiram chegar a esse número, porque é uma coisa quase impossível de mensurar. Mas, na verdade, nós pensamos a partir do momento que fomos criados, que tornamos princípio inteligente. Então, se pensa 24 horas por dia, todos os dias de uma existência imortal. E cada pensamento está gerando influência no organismo físico, na estrutura natural à nossa volta, no nosso planeta, nas pessoas, fazendo conexões. Ele é tão profundo e tão importante que devia ser mais estudado. Não é à toa que o Espírito Emmanuel trouxe para nós o livro Pensamento e Vida, que é uma proposta que nós estudamos antes da encarnação, justamente para podermos, ao encarnar, vivenciarmos com mais atenção a maior faculdade que temos, que é o pensamento. Do mesmo modo, variados estímulos aparecem nos animais aludidos, segundo o desdobramento das impressões que lhes atinge o acanhado mundo sensório, acentuando-lhe a experiência. Podemos, assim, apreciar a riqueza dos reflexos condicionados, pelos quais se expande a vida mental do espírito humano, em que a razão, por luz do discernimento, lhe faculta o privilégio da escolha. Olha a importância do livre-arbítrio. Cada escolha que fazemos vai gerar parte do nosso reflexo, que vai influenciar diretamente na nossa saúde, na nossa atmosfera fluídica, nas conexões espirituais que fazemos com encarnados e desencarnados na interação com o universo. É através do pensamento que as almas se unem. Então, quando nós temos uma reunião, unir várias pessoas, e temos um foco nessa reunião, um objetivo, todas as mentes pensando num único ponto, ou pelo menos dentro de um único processo de engrandecimento da energia, nós temos um feixe de energia extremamente potente. Quando vamos fazer, por exemplo, uma vibração à distância, o passe à distância, e reunimos 2, 3, 4 pessoas para poder termos um foco de direcionamento, essa energia vai sendo cada vez mais potencializada, cresce exponencialmente ao ponto de alcançar aquele objetivo com muito resultado. Ao passo que se eu tenho uma reunião com 14 pessoas, aliás, é um número até máximo que o Espírito André Luiz sugere, porque a partir daí fica cada vez mais difícil termos esse foco de pensamento. Mas se nós temos 10, 12, 9, 8, 3, quanto mais, quanto menos, um grupo, mas esse grupo afiado, esse grupo bem reunido mentalmente, nós temos ali um feixe muito grande. Então, nós vamos vibrar agora por fulano de tal que está doente. Esta energia é direcionada àquela pessoa, àquela casa, que pode receber ou não, dependendo do seu estado de vibração. Nós temos, por exemplo, nesse momento, em nossas casas, centenas ou até milhares de ondas televisivas, mas o nosso receptor capta um de cada vez. Aí não adianta eu ter a recepção do canal X, mas está sintonizado no canal Y. Ele vai estar presente, mas não vai transmitir, não vai interferir, não vai ser um indutor de reflexões. Então, quando a gente pede uma vibração, nós precisamos também sintonizar com essa vibração. É como acontece no trabalho de passe. Nós vamos para o trabalho de passe e oramos. E ali o grupo de passe, somado com o grupo espiritual, que é muito maior,
com muito mais energia, vai suprir necessidades, carências, equilibrando o organismo, e quanto mais eu sair dali mantendo o pensamento naquele trabalho, melhor será o resultado dos benefícios. Mas aí a gente entra num outro processo, por exemplo, quando vamos orar para o hospital. Tem pessoas lá que estão internadas, ou para o asilo, né, como nós estamos fazendo sempre no final dos nossos trabalhos. As pessoas não estão sintonizadas, mas lembremos que é uma instituição de ação no bem. Ali nós temos uma equipe espiritual que vai receber esta carga e vai distribuí-la através da água magnetizada, através da medicação, através da alimentação. Nos hospitais, através das infusões venosas do soro. Eles vão magnetizar para poder transmitir esta energia que está sendo direcionada. Então é necessário a gente compreender um pouco mais sobre o pensamento. Que ferramenta é essa? O que nós podemos fazer com ela? O futuro da humanidade está baseado nele. A comunicação do futuro está baseada nele. Nós deixaremos de usar os órgãos da respiração para falar, quando pudermos transmitir o nosso pensamento com naturalidade, direcionando a outras pessoas que vão registrar. Hoje nós utilizamos de máquinas para isso. Exemplo disso é o celular. Você liga um número que é classificado dentro de um processo de sintonia, aquele sinal vai no satélite e volta e encontra aquele número. E através de um aparelho você fala com uma pessoa que está a centenas de quilômetros de distância de forma imediata. Coisa que o nosso pensamento também é capaz de fazer, mas ainda não faz. Nós ainda estamos limitados, estamos na transição de entender esse processo, de entender esta ferramenta para que um dia possamos aplicar. Eu me lembro do livro que nós estudamos aqui, né, livro Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo Mediunidade no Leito de Morte, quando aquela senhora, né, que estava muito doente, desencarna, ela entra naquele pré-coma, naquele momento que ela já não tem mais as reações naturais, está agonizante, o espírito deixa o corpo e lembra de uma irmã única encarnada, que morava a centenas de quilômetros. Em questão de segundos, de momentos, de frações de segundo, ela rompe aquela distância. Não tem nem noção como é que ela fez isso. Era um espírito que estava desencarnando. Mas olha só o que ela lembrou, fez uma conexão e viajou numa velocidade altíssima até chegar lá. Quando ela chegou lá, estava aquela senhora dormindo no leito, André Luiz acompanhando o quadro. Ela chamou a irmã pelo nome. Ela em espírito. E a irmã acordou assustada com a impressão que ela havia desencarnado. Houve uma transmissão ali que foge à observação comum. É a transmissão do pensamento. Da mesma forma que nós aqui, quando pensamos em alguém desencarnado, nós estamos ligando para essa pessoa, para dar boas notícias ou má, para falar bem dela ou não. E ela está recebendo esses influxos, esses ímpetos do nosso pensamento. Por isso, se a gente não tem nada de bom de lembrar de alguém que partiu, ore em benefício. E se tiver que lembrar de alguém, só lembre coisas boas. Podemos, assim, apreciar a riqueza dos reflexos condicionados. Quanto melhor condicionarmos reflexos melhores, melhor será o nosso aproveitamento, pelos quais se expande a vida mental do espírito humano, em que a razão, por luz do discernimento, lhe faculta o privilégio da escolha. É nesses reflexos condicionados da atividade psíquica que principiam para o homem o pensamento elementar, para o homem de pensamentos elementares, os processos inconscientes da conjugação mediúnica, porquanto emitindo ondas das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza-se na direção de outros as imagens e estímulos, e acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecido de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Daí
o codificador afirmar que todos somos médiums. Porque todo pensamento que eu tenho, nós começamos a pensar, por exemplo, em montar um trabalho, um estudo, uma palestra, um seminário. Quando eu penso, esta energia que foi criada, gerada e expandida pelo universo faz conexões. Essas conexões automaticamente são indutórias e fazem com aqueles que estão nessa sintonia da divulgação da doutrina espírita ou de qualquer filosofia espiritualista recebam e metabolizem essa energia, devolvendo ao influxo que a enviou, enriquecida dos seus próprios pensamentos. Quando uma pessoa vai fazer uma palestra, vamos falar mais da palestra, né, que é a nossa área dentro da casa espírita. O orador está lá, né, ele está com estudo, de repente ele escapa um pouco do tema, não por personalismo, ou por querer colocar suas ideias acima da doutrina espírita, porque isso, infelizmente, acontece demais, ou por invigilância, né, colocar temas que não são nem doutrinários, que não têm comprovação dentro da base da doutrina espírita, há de se ter um cuidado muito grande com informações da internet, informações que eu ouvi fulano falar, que eu escutei o orador tal falar. Busque fundamento para que as pessoas que estão chegando na casa espírita pela primeira vez tenham a impressão do que é realmente a doutrina espírita. Depois de tanto tempo, a doutrina espírita ainda é deturpada, é confundida com trabalhos espiritualistas, e grande responsabilidade disso está nos seus divulgadores, que não estudam a própria doutrina para divulgar. Mas aqueles que são sérios, aqueles que levam consigo ali a biografia de onde tiraram, que tem consigo a base da doutrina, correm o risco de chegar no trabalho e terem naquele momento uma percepção diferente, uma ideia nova, um outro subtítulo que adentra o tema, uma história que havia lido em determinado livro, e essas memórias vão lhe sendo facultadas a partir do momento que reflete-se o seu pensamento indutório e ele recebe conexões de espíritos que trabalham na casa espírita e auxiliam no processo da divulgação doutrinária. Na reunião mediúnica, nós temos lá o doutrinador, evangelizador, vários nomes agora, né, nos modismos novos. Mas alguém que está ali para conversar com os espíritos. Ele também está sob a ação da espiritualidade. Ele não vai ter uma mediunidade de incorporação ou uma vidência, mas ele vai estar sob um amparo e naquela conversa corre no seu pensamento, na sua mente, quadros, situações, intuições. E ali ele vai desdobrando isso sobre uma ação através do reflexo do seu trabalho para o bem-estar do espírito, para desarticular alguma vingança, para diminuir o sofrimento, para aliviar a dor. Então, nós estamos diante de um trabalho mediúnico constante. A sessão mediúnica é uma vida. No nosso trabalho, nós somos médiuns de quê? Na nossa casa, na nossa família, na nossa conduta, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, o que nos move? Que tipo de energia estamos veiculando? Que tipo de indução estamos fazendo? Há tantas criaturas presas, né, no deboche, naquelas anedotas de baixo teor, naquelas filosofias pequenas que não engrandecem, que não favorecem, não que eu não possa, em determinado momento, descontrair, estar com amigos, mas eu não preciso deixar que a vibração desabe, caia na vulgaridade, para não ser reflexo desses próprios espíritos. Agentes de indução. Temos plenamente evidenciada a autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito,
demonstrando a necessidade de autopoliciamento em todos os interesses de nossa vida mental, porquanto conquistada a razão com a prerrogativa da escolha de nossos objetivos. Todo alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se fixa a ideia, direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos, razão porque automaticamente estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Tão mais estreitamente, com mais estreitamente a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros, independente de fatores espaciais. E aí ele nos chama a atenção para algo muito complicado. Quando nós tomamos partido, principalmente pela violência, pelo desrespeito, pelo achismo, desqualificamos Deus pelos fatos, né? Ah, Deus esqueceu desse lugar, olha só a realidade, como é que está, a dificuldade. Quando nós entramos na onda do pessimismo, quando nós entramos na onda da perseguição, da injúria, da mentira, nós estamos entrando numa zona de perigo, numa zona de conflito. Porque a partir do momento que você adentra, você automaticamente faz conexões. E essas conexões tendem a alimentar esse pensamento, para que você nunca se liberte. É como se fosse, por exemplo, um caso de um vício. A criatura que, por exemplo, está tentando libertar-se do vício do álcool. Ela entrou porque socialmente era bonito, via as pessoas descoladas, os jovens principalmente, muito influenciados pela mídia, pelos companheiros que já utilizam, esquecendo que o álcool é uma droga como outra qualquer. E quando ele começa a beber, naturalmente, almas viciosas, não quero dizer más, mas viciosas, e que perderam o corpo físico e não conseguem mais se embriagar, passam a acompanhar essas mentes para poder alimentar o seu próprio vício. Naquele momento que ele se intoxica com aquela substância, ele então emite um convite a todos aqueles que também bebem para compartilharem do seu próprio vício. Nós temos uma obra de André Luiz, Sexo e Destino, que conta uma história a respeito disso. Quando aquele senhor chega em casa e ele tinha um bar dentro de casa. E haviam dois espíritos que moravam naquela casa, porque também tinham o hábito da bebida. E apenas ele bebia. Então os espíritos o aguardavam ansiosamente, porque o hábito, o vício, não morre com o corpo. Aí quando ele chega em casa, eles quase que avançavam sobre ele e instigavam, coçavam-lhe a garganta, sopravam-lhe ao ouvido para que ele tomasse uma dose. Aí ele vai, coloca num copo, vira aquele copo e o espírito quase que acopla, quase que incorpora para sentir aquele hálito da bebida, para tentar de alguma forma aspirar parte daquela toxina. E o outro que estava ali olhando fica desesperado, porque também tinha o seu apetite para o vício. E estimula ele novamente, ele vai, coloca mais uma dose e toma. Eram 2 doses para 3 almas, mas apenas uma tem o corpo a ser deteriorizado pelo vício. Assim é com o álcool, assim é com o cigarro, com as drogas adictivas, com a alimentação desregrada, com o sexo malbaratado.
pessoas que trazem consigo uma carga de espíritos que estimulam, porque pedem, porque sentem falta daquela conjunção, daquele momento, sem responsabilidade nenhuma. Então, estimulam, instigam, investem para que essas pessoas se prendam ao vício. Então, para retirar alguém do vício, é um esforço duplo, porque a pessoa começa a mudar e, ao mesmo tempo, a afastar, a desvincular, a não refletir mais o pensamento desses espíritos. Ela cria um reflexo novo da resistência e, muitas das vezes, precisa de ajuda médica, de ajuda de instituições que são realmente grandes bênçãos na nossa vida. Mas existem outros vícios que também corrompem. O vício da maledicência, o vício da irritabilidade, da agressividade, do orgulho exacerbado, do egoísmo, né, de forma totalmente desequilibrada. E isso acaba expressando e atraindo para consigo companheiros espirituais do mesmo calibre, do mesmo tipo de vibração e viciação, independente das questões espaciais de onde eles estejam. Aí a gente pega, assiste um programa de televisão, está falando da guerra da Rússia com a Ucrânia. E a gente não para orar. Fala assim, meu Deus, quanto sofrimento. Nesse momento que estamos vivendo, ainda temos guerra no mundo. Joana de Ângeles escreve, através de Divaldo Franco, que em toda a história da humanidade foram pouquíssimos séculos, de 2 a 3 séculos, sem guerra, sem conquistas, sem desrespeitos, sem violações. A humanidade está sempre querendo conquistar em território que lhe falta em profundidade. Nosso país vive uma guerra. A guerra contra a fome, contra a desigualdade. E nós não oramos em benefício da nação, nós queremos que mudar, mas não queremos nos mudar. Nós não preocupamos em vibrar em benefício, e sim que tudo mude para que eu também possa me adequar bem. Há pouco tempo, uma companheira do meio espírita disse para mim, eu acho que não tem mais jeito. Como não tem mais jeito? É classificar Deus de incompetente. É querer a inteligência limitada, que somos nós, criticar a inteligência absoluta do Criador. Tudo tem jeito? Claro que tem. Agora, o que eu faço para ajudar? Qual é as possibilidades que eu tenho e que possam ser direcionadas para beneficiar? Uma delas é a prece. Orar, viver dignamente, dar exemplo do bem, ser feliz por estar renunciando às maiores dificuldades que estão em nós mesmos, porque aí eu estou criando novos reflexos, que vão substituindo as posturas antigas, alterando as companhias espirituais e reconstruindo um caminho novo. Encerrando, ele diz para nós: uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho, uma opinião representam agentes de indução, que variam segundo a natureza que lhes é características, com resultados tanto mais amplos quanto maior se faça a fixação mental ao redor deles. E isso aqui é importantíssimo porque uma conversação, um bate-papo com alguém, a pessoa é derrotada, a pessoa fala mal de tudo e de todos, está induzindo o outro a entrar nesse tipo de vibração. É só aquela leitura selecionar o que estamos lendo. Que tipo de leitura a gente tem o hábito de fazer? A contemplação de um quadro da arte elevada, a ideia voltada para determinado assunto, divulgar e acreditar sempre no bem, um espetáculo artístico. Agora, esse é fantástico, uma visita
efetuado ou recebido. A gente vai na casa dos outros com que propósito? Aí chega lá, a pessoa começa a reclamar, você fala, é assim mesmo. Não, fulano não presta. E acha que está ajudando. E acha que está contribuindo. A pessoa desabafou comigo, eu escutei, mas também falei porção de besteira. Então eu mantive aquela mente em frangalhos de vibração, para que ela possa absorver mais energia negativa e com isso se contaminar cada vez mais. Então, se eu não tenho nada de bom para acrescentar, fique em silêncio. Eu me lembro, né, de uma pequena passagem do Chico, que uma pessoa foi na casa dele e pediu a ele, né, se ele escutava que ela precisava desabafar. E ele escutou. A pessoa falou 3 horas. 3 horas ela falou mal de todos e de tudo dentro da casa espírita. E o Chico não falou nada. Nem uma palavra. Aí depois de 3 horas, quando ela viu que não conseguia arrancar nada dele, ela falou assim, eu estou vendo que o senhor está muito cansado, outro dia eu volto para a gente conversar. Ele, pois bem, agradeceu a visita, ela foi embora. E o filho dele, né, estava ali observando, falou assim, mas pai, por que você não falou nada? Ele falou, mas não pediu minha opinião. É o ponto de vista, são os valores que ela tem, a ligação que ela faz, são os reflexos dessa alma. Se ela falasse assim, o que você pensa sobre isso? Aí ela estaria abrindo campo para que eu pudesse me posicionar. Então, visitas sem propósito. A gente vai na casa dos outros, né? Para jogar, para beber, para comer, para tudo menos para edificar. Uso do discernimento para nós fecharmos esse capítulo. A liberdade de escolha na pauta das leis divinas é clara e incontestável nos processos da consciência. Ainda mesmo em regime de prisão absoluta do ponto de vista físico, o homem no pensamento é livre para eleger o bem ou o mal para as rotas do espírito. Você pode estar preso dentro de um presídio, dentro de uma cadeia, dentro de uma doença que limita o corpo, mas o pensamento está fazendo conexões com o bem ou com o mal. O discernimento deve ser assim usado por nós outros, a afeição de Leme, que a razão não pode esquecer a matroca, uma vez que se a vida física está cercada de correntes eletrônicas por todos os lados, a vida espiritual da mesma sorte jaz imersa em largo oceano de correntes mentais, e dentro delas é imprescindível saibamos procurar a companhia dos espíritos nobres, capazes de auxiliar a nossa sustentação no bem, para que o bem, como aplicação das leis de Deus, nos eleve à vida superior. Então, somos nós que elegemos as nossas companhias. Somos nós que elegemos aqueles que caminham conosco. A naturalidade dos nossos reflexos mostra que tipo de alma somos. Se somos ainda neuróticos, complicados, carentes, limitados, e apenas um autoexame com sinceridade e honestidade e uma atitude mental nova vai transformar o espírito a partir de si, através da sua expressão, a exalar-se de si como uma vibração, como um reflexo novo, a fazer novas conexões e atrair para si aquilo que ele tanto tem buscado fora de si mesmo. Vamos agradecer a Deus por mais esta reflexão, por mais essa indução mental. Toda vez que nós encerramos um capítulo, Senhor, nós paramos para pensar na responsabilidade que estamos abraçando junto à doutrina dos Espíritos. Permita, Senhor Jesus, que estes ensinamentos não fiquem esquecidos e adormeçam dentro de nós. Que possamos colocar para fora com toda a nossa força de vontade o nosso desejo de crescer e se encontrar. Abençoe, Senhor, nosso grupo de estudos, a todos aqueles que nos assistem. E nesse momento em que encerramos, direcionamos o nosso pensamento ao Lar Cristão Paulo de Tarso.
aos companheiros novos que chegaram, ainda não adaptados à instituição, com dificuldade, com medo, com ansiedade, com seus traumas, com suas tristezas. Quem sabe, Senhor, se nesta noite a espiritualidade possa envolvê-los a todos, com carinho daqueles que de longe direcionam a energia do que há de melhor dentro de si, em benefício deles. Abençoai o Senhor, fortalecei-os na fé, leve a esperança a cada coração, porque um dia todos nós estaremos reunidos no seio de nosso Pai, para a vida imortal, para a vida no bem, para trabalharmos em outros setores, com certeza, de maior responsabilidade, de muita intensividade e de crescimento rumo ao infinito. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos, um grande abraço, um excelente fim de semana. Fiquem todos com a paz de nosso Pai Celestial e que nós possamos continuar as nossas reflexões, nossos estudos. Boa noite.